Olá, essa é a nossa aula 1. A aula passada foi a aula 0 e, como foi dito na aula passada, nessa aula nós vamos começar a programar, a criar os nossos primeiros scripts para poder movimentar as nossas peças. E para isso, e por questão de organização, deixa eu fechar logo isso aqui, pronto. Por questão de organização, vamos criar uma pasta, vindo aqui em Assets, criar uma pasta chamada Scripts para podermos estar guardando os nossos scripts. Vamos entrar nessa pasta e nessa página vamos clicar com o botão direito e criar o nosso C# script, o script em C#. Para o nome do nosso arquivo, como nesse arquivo a gente vai estar movimentando as nossas peças, eu vou dar o nome de Move. Pronto, pessoal. Tendo terminado de carregar, do nosso lado direito nós podemos ver uma pré-exibição do nosso código-fonte em C#. E para abrir o nosso arquivo, por aqui não dá para editar, é só uma pré-impressão. Para podermos abrir e editar o nosso código-fonte, basta clicar aqui em Open ou clicar duas vezes sobre o arquivo. Bom, aqui no meu caso ele já vai abrir por padrão com o editor de texto que eu estou usando aqui no Linux Mint, que é esse editor de texto aqui, o XED. No caso, se vocês quiserem abrir com outro editor de texto, basta vir aqui em Edit, Preferências, External Tools e muda aqui em External Script Editor. Vocês podem mudar, por exemplo, para o Visual Studio, se ele estiver instalado na sua máquina. Eu, preferencialmente, vou ficar aqui com o editor de texto padrão aqui mesmo. Voltando aqui para o código-fonte, temos de início as bibliotecas que usaremos. Temos aqui a nossa classe Move, que no caso aqui ela herda propriedades de MonoBehavior. Isso aqui já é assunto para programação orientada a objetos, nós não vamos nos aprofundar muito nisso. E aqui nós temos dois métodos, o método Start e o método Update. Aqui de início já tem um comentário explicando o que é esse método Start, que ele é um método que é chamado antes do primeiro frame, e o método Update ele é chamado uma vez a cada frame. Ou seja, aqui no método Start nós colocaremos as nossas variáveis que queremos inicializar, e aqui no método Update nós colocaremos todos os nossos códigos que serão atualizados constantemente a cada mudança que o usuário fizer, a cada botão que ele apertar, por exemplo. Bom, e como foi dito no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos começar a movimentar nossas peças. Então, a parte de movimentação das peças nós colocaremos aqui dentro do método Update. Também criaremos outros métodos além do Update e do Start, que já vem de início, mas esses outros métodos serão chamados aqui dentro do método Update. Como o método Update ele fica aqui em uma espécie de loop infinito, sendo chamado a cada frame, uma vez a cada frame, então nós vamos colocar uma condição caso o usuário aperte uma seta. Digamos, por exemplo, quando ele aperta a seta para a esquerda, a nossa peça ela deve movimentar uma unidade para a esquerda exatamente. Se o usuário apertar a seta para a direita, a peça se move uma unidade para a direita. E se o usuário aperta a seta para baixo, a peça se movimenta uma unidade para baixo exatamente. E quando o usuário ele aperta para cima, a peça ela muda a sua orientação, podendo assim girar a peça. Para o primeiro caso, para por exemplo movermos a peça uma unidade para a direita, usamos a condição if, abrimos aqui os parênteses, e o que colocamos dentro dessa condição if? Se input, que vai ser a entrada informada pelo usuário, input, get, key. No caso, se colocarmos apenas get key,
ele irá detectar se você estiver apertando a tecla e segurando em todos os frames. Já se você colocar Get Key Down, ele irá detectar que você apertou a tecla apenas uma vez, mesmo que você continue pressionando uma peça. Então, se você quiser que ele detecte de novo, você tem que soltar a tecla e apertar de novo. Então, abrimos aqui parênteses e aqui dentro colocamos keycode.rightArrow, ou seja, seta para a direita. Como se trata apenas de um comando que iremos colocar aqui abaixo, poderemos descartar o uso dos colchetes, só que por questão de didática eu mesmo assim ainda vou usar aqui os colchetes, por questão de didática apenas. Então, aqui dentro, o comando que colocaremos será transform.position e essa posição irá incrementar, ou seja, mais igual new vector 3. Usaremos o new vector 3 porque nós estaremos movimentando a peça nas 3 dimensões. No caso iremos movimentá-las apenas em duas, apenas na posição x e y. No caso aqui teremos a posição x, y e z. Mas nesse caso estaremos movimentando apenas essas duas posições. Para o x nós queremos que ele se movimente para a direita, então colocaremos 1 para a direita. Nós não queremos que ele se mova nem para cima nem para baixo, então colocamos 0 aqui e 0 no eixo z. Então, pessoal, o que temos aqui é, se essa condição aqui, ou seja, do usuário apertar a seta para a direita, for satisfeita, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro das chaves aqui. Ele vai executar esse comando que vai mudar a posição da nossa peça uma unidade para a direita. Se não, ou seja, caso contrário, ele não vai executar essa linha de código. E podemos fazer o mesmo de forma análoga para as outras setas. If input.getKeyDown, ou seja, se o usuário apertar na tecla. E aqui colocaremos o keycode.leftArrow, seta para a esquerda. No caso, se o usuário apertar a seta para a esquerda. Da mesma forma, transform.position mais igual a incrementação new vector 3. Só que nesse caso colocaremos menos 1 na posição x, 0 na posição y e 0 na posição z, pois estaremos movimentando uma vez para a esquerda. E da mesma forma podemos fazer o mesmo para baixo. If input.getKeyDown keycode.downArrow. Transform.position aqui, como queremos movimentar a peça uma vez para baixo, nós não movimentamos nada no eixo X e movimentamos uma vez para baixo no eixo Y, ou seja, menos 1. E no eixo Z, 0. E logo aqui abaixo vamos colocar a condição caso o usuário aperte a seta para cima.
up arrow, ou seja, seta para cima. E aqui, diferente do que fizemos anteriormente, nós não queremos simplesmente movimentar a peça para a esquerda e direita, para baixo ou para cima. Queremos girar a peça, ou seja, rotacionar a nossa peça em torno do próprio eixo dela. Então, no caso aqui, colocaremos transform.rotate. E, nesse caso, nós estaremos movimentando a peça em torno do eixo Z. No eixo X ele não vai rotacionar nada, no eixo Y também não, e no eixo Z ele irá rotacionar 90 graus. Pronto, feito isso, vamos dar aqui um Ctrl S para salvarmos o nosso arquivo, minimizarmos aqui. E agora ele vai começar a carregar, compilar. Agora basta irmos aqui em Prefabs, onde nós temos os nossos Prefabs, e temos que adicionar em todos esses Prefabs o nosso script. No caso aqui eu vou selecionar esse primeiro, segurar Shift, selecionar o último, para poder estar selecionando todos os nossos Prefabs aqui. Então vamos aqui em Add Component para adicionar o componente. E podemos digitar move aqui, vai aparecer o nosso script move. Agora todos os nossos prefabs estão com os scripts que acabamos de criar. Para testar se está tudo funcionando bem, e antes disso eu vou acionar aqui a câmera que eu havia desativado no vídeo anterior. Acionar a câmera, vou clicar aqui para poder movimentar a câmera, vou estar aqui aumentando o tamanho dela para que ela pegue todo o nosso cenário aqui, toda a nossa grade. Vou aumentar mais um pouco. Tentar colocar mais ao centro possível. Pronto. Vindo aqui em Game, nós podemos já ver a nossa cena do nosso game. Vou voltar aqui para a cena. E agora, para estarmos testando, basta pegar qualquer uma dessas peças. Por exemplo, eu vou pegar aqui o T, jogar aqui na nossa cena. No caso, eu vou colocar ele numa posição mais absoluta. Por exemplo, 0, 0. Mas eu quero que ele fique um pouco mais para direita. 4. Acho que aqui tá bom. E colocar um 18 aqui. Ótimo. Pronto, feito isso, a nossa peça já está em uma posição absoluta aqui. Agora, dá um Ctrl S aqui. É só clicar em Play para poder rodar o nosso jogo para ver se ele está funcionando bem. Pronto, ele abriu aqui, ele mudou de cena para game para podermos estar testando aqui. E agora, se eu aperto o botão para a esquerda, a pecinha se move uma vez para a esquerda. Se eu aperto para a direita, ele se move uma vez para a direita. Se eu aperto para baixo, ele move uma unidade para baixo. Repare que ele se move exatamente uma unidade. Olha. Quando eu aperto para cima, ele gira em torno do eixo que eu defini como sendo esse aqui, que é ficar o mais ao centro possível da peça. Eu vou encerrar aqui. E só para ter certeza que está tudo funcionando bem, eu vou deletar isso aqui. E vou adicionar outra peça, como por exemplo o L.
colocar em uma posição, na mesma posição que eu coloquei antes, 4 e 18. Pronto. Agora eu vou dar um play aqui. E pronto. Aqui, se eu apertar para baixo, ele desce uma vez para baixo. Se eu apertar para a esquerda, ele move uma vez para a esquerda. Se eu apertar para a direita, ele move uma vez para a direita. Se eu apertar e segurar, ele não faz nada, só move uma vez. Eu aperto para a esquerda uma vez e seguro, ele só vai uma vez. Eu aperto uma vez para a direita e seguro, ele só vai uma vez. A gente vai mudar isso aqui futuramente, caso a gente queira que ele faça mais rápido a peça, para que a gente não tenha que ficar apertando várias vezes para que a peça se movimente. Ele também gira em torno do eixo do L. E também eu não mostrei na peça anterior, mas se passarmos demais, nós acabamos atravessando aqui a nossa grade. E nós não queremos isso. Nós ainda vamos impor limites nos próximos vídeos para que a peça, por exemplo, quando ela estiver que ela não consiga movimentar, porque ela iria acabar atravessando a grade. O mesmo vale aqui para baixo. Parar aqui o vídeo. Pronto, parei aqui. E é isso, pessoal. Na próxima aula, nas aulas seguintes, nós vamos passar a implementar mais o nosso código para que as peças caiam sozinhas. Iremos configurar a nossa grade para que as peças não atravessem ela, para impor limite no movimento das peças. E a gente se vê no próximo vídeo.